Olá a quem está nos acompanhando. Esse é mais um dia da ocupação Poetizando a Rotina, projeto idealizado por Mariane Alves e que recebe o incentivo da Lei Aldir Blanc, LAB-PE. Hoje teremos o bate-papo da poesia unida a outras linguagens com uma presença maravilhosa e potente. Eu vou abrir esse dia através de uma poesia dela que diz: a poesia se chama Movimento. Sou filha Hum, do vento, construo minha armadura, com ervas de proteção, carrego minha carne ao caminhar. Crio um universo ao passar, deixando rastros, semeio, planto, cuido, parto, volto, colho e divido. Esse é meu habitar, meu estar, ser, permanecer, meu amar com a minha arte, guerrear. Rena é transativista, brincante e produtora cultural. Rena evoca através da performance, da música, da poesia e do audiovisual reconstruir sua ancestralidade travesti, denuncia desejos e afetos, atravessam por seu corpo no ato de reexistir em arte, para Rena a ser em rito. Isso daí é só um pouquinho de quem é Rena, mas ela é muito mais. Queria que ela desse um pouquinho para a gente, se apresentando e dizendo quem é Rena. Seja bem-vinda, querida. Oiê, todo mundo. Oi, Carla. Mari Alves, que é realizadora desse projeto incrível, que é o Poetizando Rotina. Estou muito feliz de estar por aqui, compartilhando um pouco da minha trajetória, da minha história, da minha vivência nas artes, com vocês. Primeiramente, que linda ser recitando. Acho que eu nunca tinha ouvido de outra pessoa, de outra boca, as minhas palavras, né? Porque tem muito isso do próprio lugar, né? Assim, da apropriação da sua poesia, quando você escreve, enfim, né? Mas é muito lindo e é muito potente também a ver a poesia cursar outros caminhos, assim, né? Ainda mais sendo uma travesti, assim, né? Então, poetas travestis existem, nós estamos aí, e estamos nesses caminhos também que a arte trilha, com a nossa corpa, com a nossa vivência, trazendo esse outro olhar que não esse olhar cisgênero normativo, né, sobre a vida e transformado em poesia, em sua potência máxima, assim. É, Como Carla colocou, eu sou, enfim, poeta, sou atriz também, sou realizadora audiovisual, trabalho também como produtora, como brincante, no sentido da cultura popular, né, de estar envolvida na cultura popular e nos brinquedos que permeiam esse movimento. E, enfim, então nesse trajeto, nesse lugar da arte enquanto um lugar híbrido, né? Assim, no sentido híbrido enquanto muitos lugares, né? E eu acredito que a arte, assim como essa questão de gênero, ela não necessita se enquadrar apenas num lugar, numa caixinha, né? Eu acredito na arte enquanto sua potência máxima em ser arte, né? Não determinar, isso é cinema, isso é poesia, isso, porque todas elas conseguem se dialogar, né? A própria imagem que é produzida no audiovisual é uma poesia em tela, a partir de imagem, né? Então, eu gosto muito de brincar desses lugares, desses não lugares, talvez, né? Que eu acho que enquanto sociedade a gente não consegue entender muito, porque a gente tem esse querer, né, de denominar as coisas, né? A gente, enquanto humanidade, enquanto ser humano, a gente, às vezes, quando é para lidar com o invisível, com aqueles fenômenos que são inexplicáveis, que são apenas energias e que a gente só sente, às vezes a gente tem esse anseio, né, de querer, não, isso é tananã, tananã, tananã. Então, o meu lugar na arte, ele perpassa muito esse lugar mesmo do sentir, assim.
Maravilhosa, muito bom te escutar. Eu gostaria que a gente, engatinhando nisso, né, que você falasse como e quando foi o seu primeiro contato com a poesia marginal, que é o que você escreve, né, atualmente. Assim, conta um pouquinho para. Sim, eu sinto que é onde foi o lugar que me recebeu, assim, né? Sendo também um corpo marginal, né? Um corpo marginalizado, é um corpo que travesti que fica à margem da sociedade, né? Hoje, mas há muito tempo a gente vem nessa luta de humanização das corpas travestis, né? Então, a poesia marginal e principalmente os espaços de arte de rua foram esses lugares que sempre me acolheram, né? E isso começou muito a partir do teatro, né, da intervenção urbana, do teatro de rua, que foi esse lugar mesmo de formação, em que eu tive, basicamente, entre 2011 e 2017, muito forte lá em Santa Catarina, que é da onde eu venho, e com grupos de teatro. E aí começo a participar, né, também de ocupações em espaços públicos, dos movimentos sociais como o MST, e também dos movimentos de rua, de arte urbana, como as batalhas de rima, como as artes do grafite, dos lambes, assim. Então, a poesia marginal, para mim, ela já começa nesse lugar, assim, né, dessas relações, a partir das relações com essas pessoas, com esse espaço. E aí foi na Batalha das Minas, lá em Desterro, em Santa Catarina, que eu encontrei esse espaço mesmo para começar a jogar uma ideia, né, a trazer uma poesia, a trazer uma composição, a trazer uma música. E isso foi se fortaleceu muito forte quando eu chego em Pernambuco, em 2018, e conheço o Islã das Minas, que é a batalha de poesias que acontece na rua, né, que acontece enquanto um acontecimento mesmo, é uma batalha em que as poetas, né, precisam declamar poesias suas, autorais, de até 3 minutos, né, a partir de 3 rodadas, e aí em cada uma dessas rodadas, um júri, que é escolhido aleatoriamente, assim, no público, nas pessoas que estão na rua, dão notas, né, e aí a gente tem uma vencedora dessa batalha, assim, né. O Islã, esse movimento que me abraçou, ele se inicia em São Paulo. Na verdade, o Islã é um movimento mundial, né? Assim, mas ele chega muito fortemente em São Paulo através da poeta e da atriz Roberta Estrela Dalva, né? Que começa a puxar esse movimento e é um movimento diferente dos outros lugares do mundo. No Brasil, a gente tem essa característica do Islã ser um lugar onde os corpos marginais, ditos marginalizados, né, como os corpos pretos, os corpos indígenas, os corpos de mulheres, corpos da periferia, eles têm esse lugar para jogar sua ideia, né, para dar seus gritos, e tem um forte cunho muito de denúncia mesmo, essas poesias, né, a poesia marginal, assim, porque eu acho que faz parte do nosso processo histórico de luta mesmo, né? Acho que a gente primeiro precisa denunciar, precisa gritar, precisa botar o dedo na cara mesmo, para as pessoas, né, que estão no centro, né, que estão dentro dos seus privilégios, conseguirem de alguma forma nos ouvir e ceder um espaço, mas não só isso, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente consegue evocar, né, a nossa presença enquanto discurso, os espaços também vão se rachando e a gente vai entrando por essas brechas, assim, né? Então, eu acredito que esse lugar é um lugar muito forte do Islã, da poesia marginal, de denúncia, mas que vem se transformando, né? Que vem tudo está em movimento, né? Como a própria poesia mesmo diz, né? Que nem o vento, né? Somos movimento. E aí a própria poesia marginal do Islã também se permite a falar de outras coisas mais subjetivas, né? De amor, enfim, de afetos. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem dado a partir de agora, assim, né? Já que as pessoas já se ligaram que a gente existe, que a gente está por aí e que a gente está atrás do nosso espaço, né? Então agora a gente
vem também para falar sobre outras coisas, né? Sobre subjetividade mesmo, né? Das nossas vivências, assim. E aí, tanto o Islã das Minas quanto o Islã Caruaru, que fica em Caruaru, e quanto o Islã Arco Verde, que foi onde eu ajudei a criar, junto com outras manas maravilhosas, Gabi Benedita, Negra de Luta, Nix Lamarge, são espaços de acolhimento, assim, né? São espaços que eu sei que são minha. E aí foi no Islã Arco Verde, né? Esse espaço que eu ajudei a criar junto com outras poetas, outras manas maravilhosas, que é Gabi Benedita, Nix Lamarge, Negra de Luta. É, foram esses espaços, né, com essas pessoas, com essas artistas, com essas poetas, que também eu trago, né, em outros trabalhos, em outros projetos meus, assim, que é um espaço mesmo de acolhimento, que eu sei que eu posso ter sempre, né, enquanto um lugar de casa mesmo, né, de abrigo, assim. Maravilhoso. E a poesia marginal, ela também tem isso, né? De cutucar quem vai escutar, né? De dizer o óbvio que é esquecido, mas que precisa ser falado, né? Então é muito potente, assim, as suas letras e a sua poesia, né? Continuando um pouquinho, eu queria que você contasse para a gente também como é para você unir as linguagens, né? Porque você utiliza diversas linguagens. Eu queria saber um pouco dessa linguagem da poesia e da performance dentro do audiovisual. Como é para você unir isso? Como você faz? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Então, para mim, ela soa, perdão, de uma forma um pouco não, ela se forma de uma forma natural mesmo, assim, né? Ela acontece de uma forma natural. No sentido do momento que eu percebi a potência da poesia no nosso cotidiano, né? Assim, mesmo no nosso dia a dia, foi que eu comecei a entender esse lugar da poesia dentro, pertencendo a outras linguagens artísticas, assim, né? E eu acho que tanto a performance, quanto o audiovisual, quanto a poesia, ela parte de do mesmo lugar, que é a minha corpa, que é o meu próprio corpo, né? Então é a partir desse lugar, desse território corpo, que eu entendo o meu corpo, né? Que essas artes desabrocham, assim, né? E muitas vezes ela surge como imagem, assim, na minha mente também, assim, né? E aí, com imagem, você consegue levar para vários lugares, né? Para audiovisual, acho que nesse primeiro momento, mas também como traduzir a imagem nas palavras, e aí vira literatura. Como a gente pegar a imagem e transformar em sentimento, em estado emocional, e aí vira corpo. Então, quando eu falo, né, que essa forma natural, orgânica mesmo, é porque ela parte muito desse lugar, assim. E eu entendo que a gente, enfim, hoje vive numa sociedade que é gerada, que é pensada e refletida muito a partir da imagem, né? A gente está, enfim, tudo é imagem, tudo que a gente quer pesquisa no Google é imagem, Instagram é imagem, enfim, televisão, né? Enfim, o cinema. Então, essa coisa muito da imagem e da imagem acelerada, assim, né? Então, de certa forma, eu acho que a poesia, que é essa linguagem ancestral, né, artística, assim, né, ela consegue e precisa sobreviver. Então, acho que conseguir dialogar também, né, com o audiovisual e com a performance é um lugar de resistência também da poesia, assim, né? E, e é mais ou menos isso. Maravilhoso. Maravilhoso te escutar, essa mulher maravilhosa que você é, e também trazer um pouquinho assim desse lugar do corpo, né? Porque tantas vezes esse lugar não é citado, né? E a poesia é justamente isso, porque a poesia é tudo que nós somos, né? Então, como não citar os nossos corpos? Esses corpos de mulheres que tantas vezes foram sexualizados, né? Então é interessantíssimo você trazer isso. Exato. E
Eu vou ler outra poesia sua, que eu sou apaixonada, mas já já você vai estar recitando para a gente também. E sempre Massa. lembrando, né, para quem está nos assistindo, que eu estou recitando algo, né, mas que é muito seu, né, porque eu não estou nesse lugar que você traz essas poesias, né? Eu não estou nesse, não é o meu lugar de fala, mas eu fico muito encantada quando eu estou lendo, e acho que é interessante também escutar, né? Ver outras pessoas falando, mas sempre frisando, né? Do seu lugar e do que você sente, até porque você é a criadora, né? Você entranhou isso daí. Meu corpo é só mais um corpo que cai. Meu corpo é só mais um corpo derrubado, sai. Meu corpo é só mais um corpo, no mistério vai. Meu corpo é só mais um corpo? Não! Levanta-te a ti mesma, como levanto-me aqui. Levante, mulher, tens o mundo para parir. Levanta-te a ti mesma, como levanto-me aqui. Levante, travesti, tens o mundo para parir. Essa poesia, ela também traz muito quem é Rena, né? A potência, a força, a coragem, o estímulo e o querer levantar outras mulheres, né? Essa poesia, eu acredito que é uma das que mais arrepia a gente quando vai ler, né? Eu queria que você contasse para a gente o que você espera levar com a sua arte nessa poesia e em todas as outras que você faz. Qual é o seu intuito? Sim, acho que você trouxe uma coisa bem importante, assim, dentro do meu trabalho, que é esse lugar de coletividade mesmo, assim, né? Porque, embora seja a Rena, muitas vezes, né, à frente, assim, né, dos projetos, enfim, a gente nunca tá sozinha, né? E a gente nunca quer estar sozinha, na verdade, né? Porque eu acho que a gente precisa de outras, né, para que as nossas potências, né, se unam e a gente consiga chegar em mais espaços, né, que a gente consiga alavancar outros lugares possíveis, assim, né, para nossa corpa, para nossa arte, do nosso trabalho. E aí eu trago muito isso a partir do meu próprio trabalho artístico, assim, né, de pensar sempre a partir. Eu sou uma pessoa, uma corpa que tenho esse aspecto muito de cigania, né? Então eu percorro, enfim, sou de Santa Catarina, mas estou aqui em Pernambuco desde 2018, e aqui em Pernambuco eu transito por vários territórios, né? Triunfo é um deles, né? Junto com Mari, junto com as meninas do coletivo Pantin e com vários outros artistas que permeiam essa cidade. Mas também estou em Arco Verde, estou em Caruaru, estou em Garanhuns, estou em Recife. Então, sempre que eu estou nesses espaços, eu penso sempre em trazer outras artistas, mulheres, cis, outras travestis, outras pessoas trans, outras bichas, junto comigo, né? Assim, independente de qual for o trabalho, assim. Porque essa questão da coletividade e da gente, sempre que, né, que uma vai, as outras estão juntas também, eu acho que são espaços que a gente tende a ocupar mesmo, assim, né? Porque sozinha, dentro de um sistema com C, eu não consigo muita coisa, né? Porque eu vou ser a única travesti ali e tal, não sei o quê. Mas quando tá a Rena, tá a Gabi, tá a Ila, tá junto com Samantha, tá junto com Monra, enfim, com outras travestis, aí a coisa já se torna um pouco mais diferente, assim, né? Essa presença mesmo, né? E principalmente essa pluralidade do ser travesti, essa pluralidade do ser feminino, né? Porque nós não somos únicas, né? Eu acho que cada travesti tem sua personalidade, tem sua poesia própria, né? Tem sua singularidade mesmo, assim como as mulheres cis, né? São vários corpos, são vários tipos de feminino, então a gente tá aí para se identificar, né? Nesse lugar, principalmente com o feminino das mulheres cis, mas também pensando em criar o nosso próprio espaço, né? Assim, não é nem de homem
nem de mulher, é travesti. É uma outra coisa que as pessoas ainda estão em processo de entender, assim, né? Essa nossa vivência, assim. Mas eu acho que a gente está conseguindo ter vários avanços, assim, nesses últimos anos mesmo. Não só nas artes, mas também, e principalmente dentro da política também, né? Que é esse lugar mesmo de base, em que a gente consegue mudar a partir desse lugar mais institucional, né? As questões mesmo dos nossos direitos enquanto cidadã, em questões de saúde, que é muito importante pensar saúde para pessoas trans, para corpos travestis, da educação, né, que é esse berço onde se forma indivíduos, onde a gente forma as nossas crianças, e o quão é importante a gente falar sobre a questão de gênero nesses espaços, né, porque muitas vezes existem pessoas trans e travestis que estão nesses lugares, né, que são crianças, né, crianças trans existem, então é muito importante que se fale, né, para que elas consigam se reconhecer e consigam se sentir à vontade para ser quem realmente são. É verdade, Rina, e ainda mais num momento como esse, né, querida, que a gente está vendo um sucateamento na educação, né, um tempo tão difícil assim para os professores, para as pessoas também poderem se conduzir nesse lugar que está sendo, né, uma opressão tão grande também na educação, né, esses tempos tenebrosos que a gente está vivendo. E eu queria Exato. te chamar agora para um dos momentos mais esperados e, para mim, principalmente, que é te escutar recitando a tua poesia, as tuas poesias. Fica muito à vontade. Esse é o momento mais esperado, assim, pelo menos por mim, para te escutar um pouquinho, essa potência através da tua voz também. Vamos embora. Eu gostaria de falar sobre o amor. Amor. Esse que deixa a gente sem ar, como um sufocar, com as borboletas batendo as asas no estômago oco. Eu quero falar sobre o amor. Amor esse que a gente tem aquela sensação de vazio, sabe? Quando a pessoa tá longe e o que a gente mais quer é estar perto, olhando, admirando, criando, criando várias expectativas tortas na nossa cabeça de uma relação perfeita, que no fim vivemos sozinha. Isso é amor? Ou tá mais para uma prisão? A depender do outro, se envolver, se entregar, eu quero primeiro é me amar. Autocuidado por inteiro. Aí depois sim, eu gostaria do amor. Afinal, travestis amam, se apaixonam e querem sim serem amadas à luz do dia, encontradas vivas e não mortas, como de costume. Receber um convite para sair, dar uma volta na praça, ser apresentada num almoço de família, beber uma cerveja no bar da esquina, uma travesti te beijaria? Na verdade, eu não gostaria de falar sobre o amor. Eu gostaria de amar. E dessa forma, reconstruir essa ideia torta romântica nuclear, amar heteronormativo ou passivo, não importa com quem, até porque identidade nada tem a ver com orientação sexual, desorientação mental, tabu social. Ainda que na madrugada, noite calada, muito álcool na veia, se tudo pode, por que tu não pode chegar junto e perguntar o meu nome? Pedir para sair, mais do que na rua dizer: ei, tá afim de um romance? Porque um romance tem que ser rapidinho, né? Entre aquela rua e o inferninho, num beco estreito e sujo, seu puto! Sujo é como fica um corpo depois de ter por isso passado que asco. Se não é assim, é como me come, te fodo, te fumo, me fodo. Vai assumir? Ou prefere só pegar? Porque se for apenas pro teu prazer, ego lombrar, eu acho melhor você pagar. Pagar pra me ter. E é caro, viu, bebê? Mas tá.
Eu vou parar de questionar e sim as minhas irmãs alertar. Atenção, uma solução pela equação, mulheres do mundo univas. Bichas do mundo univas. Travas do mundo univas. Atentas, presentes, ao lado da outra contar, porque quando uma cair, a outra vai estar lá para levantar, até chegar o momento em que todas nós vamos reinar. Sim, precisamos nos amar, uma na outra encontrar a força que nos fará seguir adiante, ir e parar, se precisar. Falta de responsabilidade emocional, relacionamento abusivo, machismo estrutural, que caia o patriarcado afinal. Amém. Amem as travas. Foi isso. Meu Deus! Eu sempre digo assim que eu sou muito emocionada de escutar poesia, né? Como você vê, eu já estou aqui com os olhos todos cheios de lágrimas. Eu acho que a poesia é um canal para a gente acessar o sensível do outro, né? Quando a gente expõe essa poesia, vixe, meu Deus, quando a gente expõe essa poesia, a gente não está só dando palavras, né? A gente está falando quem a gente é, a gente está expondo para o mundo o que a gente tem coragem de ser, né? Não, por isso que quando as pessoas perguntam assim, por que tu não publicou ainda o teu primeiro livro? É preciso muita coragem para mostrar isso. As palavras, as pessoas precisam entender que as palavras não são ficção. Né? Até o que não é verdade é uma ficção do que a gente queria viver. É algo que a gente queria ter, ou senão é a nossa ficção. Então, quando a gente traz as palavras para o mundo, a gente também dá o nosso mundo para as pessoas. Né? E eu acho que te escutar, assim, foi um dos momentos, assim, que eu mais senti a poesia entrando, sabe? É muito diferente quando a gente está conectado com outra pessoa, escutando a outra pessoa assim, né? Do que quando é numa plateia, né? Do que quando é num momento assim, é muito diferente, assim. Foi um momento muito rico. Eu sei que as pessoas também vão sentir essa verdade que sai de você, porque não são só letras, né? É uma história, é um grito, é muita coisa junta. Eu acho que é bem isso que você falou, assim, concordo plenamente. E, e esse poder, né, que a poesia tem de trazer outras visões, né, de mundo também, assim, e de uma forma muito verdadeira mesmo, né, assim, muito das entranhas mesmo, assim, né? E eu acho que verbalizar a palavra é isso, né? Tipo, já vira a poesia, já vira performance, né? Então, esse lugar que eu falei, né? Desse lugar orgânico mesmo, de misturar essas linguagens, assim, eu acho que tá nesse lugar, porque todo poeta é um performer também, né? Então, é, e toda poesia tem corpo. E aí a gente pode ficar só lombrando mesmo, né, nessas potencialidades, né, do que é corpo, do que é palavra, palavra no corpo, corpo na palavra, enfim. Acho que tem muita coisa para a gente se descobrir mesmo, né, nesses lugares, assim. Com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta agora, que ela é muito objetiva e ao mesmo tempo muito difícil. Se você pudesse definir a rena em uma palavra só, qual seria a palavra que você definiria e por quê? É, eu acho que renascer, renascimento, né, já pegando o meu próprio nome, né, e eu entendo rena, né? Porque eu sou filha de mim mesma, né? Eu me pari. Então, a partir do momento que eu me pari enquanto travesti, e eu olhei para mim e pensei, qual vai ser o nome, né? Como as pessoas vão se chamar essa travesti? E Rena surge desse lugar de renascimento, né?
porque a partir do momento que eu me reconheci enquanto travesti, eu renasci, né? Eu me tornei, não que eu tenha me tornado outra pessoa do que eu fui, né, antes, mas eu passei por um processo de transformação, assim, né, mesmo assim, de metamorfose, né, como a própria borboleta, né, passa assim. Então acho que renascimento diz muito sobre Rena, diz muito sobre mim, no sentido de não só eu ter renascido, mas eu procurar morrer e nascer todos os dias, né? Porque todos os dias é necessário coragem para viver, é necessário coragem para você sair de casa, né? E receber provavelmente algum tipo de violência, né? Seja verbal, ou seja mesmo físico, ou seja só mesmo de um olhar, né? Ou de um erro de pronome, enfim. São violências às vezes muito sutis, são violências às vezes muito sofisticadas, dependendo do espaço que você ocupa, né? Falando de mim, que ocupa alguns espaços de poder mesmo, né? Por exemplo, estar com o microfone em cima de um palco é um lugar de poder, então não que eu passe, eu deixe de sofrer transfobia por isso, mas a transfobia, né, a violência, o preconceito se torna muito mais velado, se torna muito mais sofisticado, né, porque, né, a minha corpa, né, porque a corpa travesti está ocupando um outro lugar do que a rua, né, porque quando é um corpo na rua, aí, meu amor, você pode esperar de tudo mesmo, assim. Então, acho que esse nascer, esse morrer e renascer todos os dias é muito o que eu entendo, né, enquanto minha vivência, enquanto Rena, e eu acredito que também enquanto o que várias travestis passam, né, diariamente, assim, nesse processo mesmo de renascimento, de nascer, de se parir, né? E esse lugar onde a morte está muito perto, né, da gente, assim, né? Então, é isso, renascer, renascimento é a palavra. E até me causou assim, um impacto quando você disse renascer, porque eu ia falar agora, né? Que quando você fala a sua poesia, né? Quando você faz a sua performance, é como se você realmente parisse essas palavras, mesmo que a gente já tivesse escutado essas palavras, né? Essas palavras já existem no vocabulário, a gente já escutou. É como se fosse uma nova forma de escutar, assim, porque chega com tanta força para a gente, né? Que é como se você realmente estivesse parindo essas palavras no momento da sua fala, assim. Eu acho que realmente não tinha como ser outra palavra senão esse renascimento. Eu queria te fazer uma pergunta em relação às novas tecnologias, né? Essas novas tecnologias, elas estão presentes no seu processo criativo? Conta um pouquinho para a gente. Sim, estão bem presentes, assim, e cada vez mais, mas eu sou uma pessoa que lido com muito cuidado com essas novas tecnologias, assim. Enfim, primeiro que para mim tecnologia se resume a muita coisa, né? Se resume a celular, se resume ao computador, né? Resume a questão da máquina, né? Acho que pensar novas tecnologias está nesse lugar. Mas eu gosto muito de pensar outras tecnologias, talvez antigas tecnologias, que são tecnologias do bem viver, né? E isso é onde me aproxima muito desse território, né, da terra enquanto corpo, né? Então, pensar também a arte, a vivência de criar a partir da terra, né? A partir da agricultura, que é uma tecnologia, né? A agricultura ela tem muita tecnologia que vão além de tratores e um maquinário, né? Acho que o próprio cuidar da terra, né? O próprio ato de guardar sementes é um lugar onde a tecnologia se encontra, né? Porque é onde a gente é disso que a gente sobrevive, né? A gente precisa de alimento para sobreviver, né? Então, eu sempre tento manter esse equilíbrio entre essas duas tecnologias, assim, né? Dois tipos de tecnologia, dois
dispositivos tecnológicos, assim, né? Eu tenho, até estava comentando agora mais cedo com uma amiga, que eu tenho até uma aptidão, assim mesmo, por essas novas tecnologias, né, digitais, né? Eu trabalho com edição, assim, muito no início, assim, né? Porque como eu produzo meus próprios trabalhos, então eu também comecei a me meter assim nesses lugares, né? Ah, vou filmar com o meu próprio celular, botar aqui numa cadeirinha, filme, depois vou lá, boto no computador e eu mesmo edito e gravo o som e tananã, e tananã. Então não é sempre que a gente tem dinheiro, por exemplo, né, Arô, para contratar outros profissionais, assim. Então, com o tempo, né, eu fui aprendendo a me infiltrar, né, assim, a me apropriar mesmo dessas novas tecnologias, né? Assim, e aí, antes mesmo da pandemia, eu já estava muito interessada e já estava em um processo experimental com o audiovisual, né? E aí, depois da pandemia, isso meio que fez, né, o boom, assim, né? Porque agora tudo a gente precisa do audiovisual, né? A gente precisa de uma câmera, né, massa, para fazer uma live, a gente precisa, né, de uma câmera para filmar uma performance que vai mandar para um festival, né, uma peça de teatro, né, filmar, enfim. Então, o audiovisual se fundiu, né, de uma maneira meio que emergente, meio que urgente, né, com as outras linguagens, assim. E eu já estava nesse processo de experimentação, assim. Então, meio que, para mim, não foi nenhum tipo de surto, assim, né, quando eu vi que eu tinha que agora filmar os meus trabalhos para poder, né, conseguir estar nos espaços, né, como mostras e festivais, assim, né. Enfim, tratei isso como um desafio e como um processo mesmo de experiência, né, dentro das artes, assim. Mas é isso, às vezes eu passo muito tempo. Caiu uma mica aqui. Eu passo muito tempo na frente do computador, tipo 12, 14 horas na frente do computador, assim, só trabalhando com produção, trabalhando com edição, né, trabalhando com tratamento de imagens, assim, e aí vejo essa necessidade também de, não, peraí, né? Já que eu me dediquei a isso, né? Passei uma semana escrevendo esse projeto, agora deixo essa tecnologia um pouco de lado, pega outra tecnologia chamada enxada e vou para a terra. Então, eu acho que a gente precisa estar atenta, né, ao uso demasiado também dessas tecnologias, ainda mais agora que ela está muito inserida dentro do nosso cotidiano, né, porque a gente está trabalhando com isso diariamente, assim, né. Então, da gente tentar sempre manter esse equilíbrio, assim, né? Porque é muito massa, é um lugar onde a informação consegue chegar a muitos espaços, assim. Meu próprio trabalho ele ganhou muita visibilidade nos lugares das mídias sociais, assim, né? Enfim, e depois e durante a pandemia, principalmente esse processo, assim, junto com o Lamento. E aí, enfim, então mas é sempre um lugar meio vontade de quebrar todos os equipamentos tecnológicos e ficar de boa, sabe, comunicando Sinto lá com isso. quem sabe, às vezes dá esse Você, pensamento, assim. e você falando dessa quantidade de tempo, né, que você passa de frente ao computador às vezes, e eu me vendo também nessa quantidade de horas, né? Porque a gente vai ficando com sequelas disso, né? A nossa visão vai ficando ardendo, a dor de cabeça vai chegando, assim. Assim, é bom para a nossa visibilidade, né? É ótimo para o nosso trabalho, mas também vai deixando a gente meio sequelado, né? Essa vontade de querer Exato, quebrar tudo e virar o próprio Tiago York e passar anos sem ninguém saber da gente, né? exato. Esse tilt mesmo, né? Esses desesperos, assim. Mas eu acho importante a gente não chegar nesse ponto, assim, né? Acho que antes mesmo da gente chegar nesse surto, assim, o que é super natural, né? Eu acho que a gente surta e tudo bem, né? Surtar, assim, é humano, né? Passar por esses processos emocionais, assim, né? Entender isso, mas a partir do momento que isso vira algo
recorrente, né? Eu acho que a gente precisa parar um pouco, olhar para si mesma, talvez, né? Mudar um pouco os ambientes, né? De trabalho, seja, né? Enfim, tentar criar outras estratégias mesmo de sobreviver mesmo, né? Assim, porque acho que a humanidade sempre esteve nesse lugar, né? De sobrevivência. Vamos lá, o que a gente precisa fazer agora para se manter vivo, para se manter viva. E aí tinha um desafio. É verdade, buscar esse equilíbrio. Não chegar ao ponto de surtar e sair excluindo tudo e ninguém sabe da vida. Por favor, não façam isso. Mas às vezes dá vontade. Mas é Não, dá vontade, mas se organiza, diga, ó, essa semana eu vou ficar off, aquela. Eu faço muito isso, assim, ainda mais essa coisa um dia na semana, né? Pelo menos. Assim. das mídias sociais, né? Porque se você não posta no Instagram, por exemplo, é porque você não existe, assim, né? Você tá, tipo. E Você aí tá a gente. mal, acabou o namoro. Assim, E a gente, enquanto artista, né, tem que sempre estar, ainda mais agora na pandemia, tem que estar sempre ali postando, dizendo, ó, gente, tô aqui, tô, né, tô trabalhando, tô fazendo, para as pessoas, né, te chamarem, te convidarem, te contratarem, assim. Mas eu tenho os meus momentos, assim, tipo, não, agora vou postar, preciso ir, né? E aí, né, cria uma estratégia, né, de postagem mesmo. Hoje eu vou postar ficar 2 semanas postando todo dia, né, engajamento, tchá, tchá. Aí pronto, cansei, ou enfim, né? Vou viajar, vou fazer outra coisa, assim, né? Enfim, entrar em algum processo criativo de imersão mesmo. Não tenho medo de abandonar e ficar também 2, 3 semanas sem postar nada, assim, sabe? Porque é o meu processo mesmo, né? Assim, não vou estar parada, né? Porque essa coisa da produtividade, né? Às vezes deixa a gente meio louca, né? Se a gente não Dá tá usando certo a motivo, né? tecnologia, as novas mídias, a gente não tá produzindo, assim. É verdade, é interessante citar esse ponto, que não é um mar de rosas, né? Também tem esse lado das dificuldades que a gente passa por essa exposição e essa necessidade, né, de se expor. E você Exato. citou um projeto muito que eu ia fazer essa pergunta agora, inclusive. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto Lamento de Força Travesti. Sim, o maior prazer. Que é o xodozinho, assim, né? Acho que é meu carro-chefe, tem sido meu carro-chefe. Vai fazer um ano de lançamento, agora na próxima semana, dia 8 de fevereiro, que é meu aniversário. E ainda tá super reverberando, assim, sabe? Então, eu fico muito feliz de um projeto que foi pensado nesse lugar justamente desse hibridismo da arte, né? Mas que tem esse lugar de utilizar a música enquanto essa plataforma de comunicação, né? Essa linguagem de comunicação, assim. Eu, primeiramente, enquanto artista, acredito muito no poder da música, da sonoridade, enquanto como uma comunicação de fácil acesso, sabe? Uma comunicação acessível em que todas as pessoas, independente principalmente de classe, né? Porque a gente sabe que essa questão de classe está muito relacionada à educação, né? Então, enquanto uma comunicação acessível mesmo, que consegue chegar a todos os públicos, assim, né? A um público popular mesmo. Então, eu, junto com Gabi Benedita, que é uma amiga, performer visual de Arco Verde, a gente tá juntas nesse trabalho, a gente começou a pensar juntas nesse lamento de força travesti, né? A partir dessa pesquisa que a gente tem desenvolvido junto com a música, com as sonoridades. É uma composição de Ellen Maria, que é uma travesti, multiartista também, de Santa Catarina. E aí a gente, a partir da autorização de Ellen, né, que é a compositora dessa canção, assim, quando ela viu Benedita, né, numa live durante a pandemia, cantando a música dela, assim, as duas não se conhecem pessoalmente. E aí, no mesmo momento, assim, Ellen mandou mensagem para mim no WhatsApp e falou: Olha, achei linda, achei potente, Gabi cantando. Se vocês quiserem gravar essa música, eu libero e tal. E aí foi um mote mesmo pra gente correr atrás, assim, né? A música tem produção musical de Luana Flores, que é uma mana da Paraíba, beatmaker, cantora, compositora, percussionista.
um artista muito massa, que tem um trabalho autoral na música chamado Nordeste Futurista. Vale a pena conferir, então fica aí a dica. E aí eu escrevi esse projeto na Lei Aldir Blanc, né? Na primeira Lei Aldir Blanc que aconteceu em 2020. E aí a gente teve, né, um orçamento, né, um aqué para a produção desse trabalho, assim. E eu acho que isso é muito importante ressaltar e falar sobre o quão é importante a gente ter patrocínio mesmo, né? A gente ter dinheiro para as nossas produções, porque a gente, enquanto artista, a gente consegue fazer, tirar a água da pedra, literalmente, assim, né? Enquanto artista independente, assim, né? A gente é muito criativo para ser nesse sentido, para que o nosso trabalho consiga se concretizar. Mas quando a gente tem esse tipo de edital, né? Isso deixa a coisa muito mais leve, principalmente a gente consegue focar muito mais no que interessa, que é a parte criativa, né? Que é trabalhar com esse lugar do sensível. E aí, Lamento de Força Travesti, que é essa composição de Ellen Maria, que é o que traz uma letra muito crua, muito verdadeira, né? Ela traz estatísticas, ela fala muito sobre a realidade das corpas travestis, assim, de uma forma muito objetiva, né? Fala sobre violência mesmo. E aí, nesse lugar da direção do videoclipe, eu escolhi justamente trazer a poesia em imagem, né? Como pegar esse lugar da morte, né? Da violência contra os corpos travestis, como pegar a morte e colocar a morte num outro lugar que não da violência, como trazer a morte para um lugar de ritualidade, porque em todo lugar que há vida, há morte, né? São coisas que são praticamente a mesma coisa, assim, né? No sentido que dialogam muito fortemente, assim, né? Não existe morte sem vida, vida sem morte. Então, mas quando a morte nos é apresentada aos 35 anos, aí ela se torna um direito negado. Porque pessoas cisgêneras têm direito a morrer com 75 anos, 85 anos, porque tem um sistema de saúde que atende e acolhe esses corpos, né? Porque tem um sistema de educação, de política social que atende a demanda desses corpos, mas que não atende às demandas dos corpos travestis, que são subjugados e muitas vezes são colocados para fora de casa, né? São colocados para a rua, né? São meninas que são expulsas de casa, são meninas que são expulsas da escola e vem a prostituição a única forma de sobrevivência mesmo, né? E muitas delas, a maioria, 80% das travestis que são assassinadas são travestis pretas, né? São travestis negras, né? Periféricas. Então entra aí essa questão de raça muito forte também, assim, porque são as gatas que saem da periferia, vão para a rua, vão para a prostituição e ficam mais vulneráveis, né? Então, e isso é uma realidade que você, sei lá, coloca no Google, né, a palavra travesti, o que você vai encontrar? Você não vai encontrar uma travesti que é dona de um empreendimento, uma travesti que é empresária, uma travesti que é artista, uma travesti que é cantora, Não, você vai encontrar só notícias de travestis que foram assassinadas. Então, a nossa luta, e Lamento traz isso, é justamente desmistificar esse lugar da morte da travesti, apresentando isso enquanto um lugar ritual, enquanto um lugar potente, né, em que todas nós temos o direito, né, de morrer dignamente, ao mesmo tempo que celebra as nossas existências, em que celebra as nossas corpas, né, quando a gente traz outras travestis, né, junto com a gente, junto comigo, junto com Gabi, no videoclipe, né, nesse sertão, nesse agreste futurista, em que essas corpas se unem para criar o seu próprio reduto, né, para criar o seu próprio bando, onde conseguem, a partir da autonomia da terra, viver, na verdade, nem sobreviver, acho que viver, né, porque é tão difícil a gente viver hoje em plenitude,
né? A gente está o tempo todo querendo sobreviver, né? Porque é trabalhar para pagar boleto, né? E aí, quanto mais você tem, mais você quer, e aí, enfim, né? Dinheiro, capital se torna o nosso Deus. Então, a gente meio que sobrevive, né? Meio que se abaixa, né? Para esse Deus, assim. Então, Lamento de Fosse Travesti, para mim, tá nesses dois lugares, né? De celebrar a vida, celebrar a nossa existência, ao mesmo tempo ritualizar e dar direito à morte, e desmistificando, né, a travesti nesse lugar marginal, nesse lugar que nos é colocado, e trazendo um outro tipo de olhar, trazendo esse olhar muito fortemente a partir da poesia, da poesia da imagem e da poesia da palavra também, porque antes de começar a música tem uma intro, que é uma poesia minha que se chama Amém, e ela é praticamente uma oração, assim, para mim ela é muito forte nesse sentido de que é uma oração para mim, assim, diariamente, e inclusive vou recitar ela agora para vocês, ela é bem curtinha. Por favor. Ela fala assim: entre cruzes e orifícios eu peço que seja leve, concerne, encarne aquilo ainda não dito. Amais umas às outras como eu vos amei. Ame-o e deixe-o. Qualquer resquício de um passado incerto, direto, caminhos abertos e corpo fechado. Proteção ao meu lado eu peço. Amém. E aí começa a música, assim, né? Então e nesse momento tem minha mãe me dando um banho também de ervas, assim, então esse processo super forte de reconexão também com a minha ancestralidade, né, com outro feminino, né, que me antecedeu, assim, né, da minha mãe, da minha avó Araci, né, da minha bisavó, enfim, que provavelmente foram mulheres que sofreram muito, né, que sobreviveram realmente, assim, né, isso, né, pelo simples fato de serem mulheres, né, mas, né, quando é uma mulher preta, quando é uma mulher preta pobre, mais ainda. Então, para mim Lamento, assim, é muito especial nesse sentido, assim, sabe? Mexe em vários lugares, assim, principalmente meus, né? E que eu coloco, que eu exponho, né? Que eu transformo em arte para também conseguir tocar outras pessoas, né? Para conseguir tocar outras travestis, principalmente, assim, que para mim é o objetivo principal, assim, né? Que o trabalho chegue para outras travestis. E assim tem sido, assim, né? Eu tenho recebido muitos depoimentos, muitas mensagens, muitas trocas, assim, tenho conhecido muitas travestis a partir desse trabalho, assim, né? Então, eu acho que é a minha forma de me comunicar mesmo, assim, né? É o lugar que eu tenho. A minha arte é minha arma de guerra, assim, realmente, assim, né? Com que eu consigo lutar e é a minha religião e é o que eu consigo é, de certa forma passar o amor mais genuíno assim que eu tenho mesmo assim sem esperar, né, do outro, mas um amor genuíno no sentido de doação mesmo, assim, sabe? A arte para mim é o que eu mais tenho, é o que eu mais dou de mim, sabe? Energeticamente, de tempo, até mesmo de dinheiro, né? Porque a gente precisa investir no nosso trabalho. Então, é o que eu tenho, é o que eu mais me dedico, assim, e sou muito feliz com essa dedicação, apesar, né, dos percalços e das dificuldades enquanto artista independente, mas é sempre uma realização. Você tá num palco, né? Você realizar enfim, um filme, né? Você escrever uma poesia, declamar no espaço público, enfim. É sempre uma realização, esse pós, né? Enfim, é muito emocionante mesmo. Não dá para chamar de projeto, né, Renan? Não dá para chamar de trabalho. É a sua vida ali, né? Você está expondo tudo que você é. É algo muito íntimo, né? Que a gente derrama Exato. para o público.
E eu queria escutar mais, né? Porque eu tenho certeza que não tem só esse projeto, né? Tiveram outros projetos assim que passaram ao longo da sua trajetória e que vão vir projetos também. Então eu queria te deixar muito livre assim, para você falar de projetos que te marcaram, que você fez, ou de sonhos do que ainda está por vir, ou de que já vai estar por vir. Então, conta para a gente assim um pouquinho desses projetos que foram, estão e virão, que eu tenho certeza que vão vir. Sim. Eu gosto muito de falar sobre a minha parceria com o Coletivo Pantin, que é esse coletivo de artes integradas de Triunfo, que são mulheres incríveis, artistas incríveis, e junto com elas a gente tem um trabalho chamado Donas da Casa, que é um projeto de intervenção teatral, assim, que é muito potente, porque traz justamente a singularidade dos vários femininos, né, assim, de mulheres cis, mulheres pretas, né, de travestis. Então, é um trabalho que eu sou muito feliz e realizada junto com o Pantin, que a gente construiu em 2018 e desde então a gente tem circulado com trabalho por várias cidades de Pernambuco. 2019, 2020 ainda a gente apresentou no formato de live em Serra Talhada. Então compartilho muito, sou muito feliz e muito grata por esse trabalho, junto com as meninas, com Bruna, com Thaís, com Mari, com Jéssica. E também na pandemia, assim, eu recebi um convite muito especial também de Almério, né, que é um cantor, compositor Maravilhoso. pernambucano, maravilhoso, de Altinho, né, mas mora em Caruaru atualmente, assim. E aí Almério me convidou Sofia Williams e Charlene S, que são outras artistas travestis, para para a gente estar junto com ele no palco do Teatro do Parque, em Recife, no show Almério e Elas. E aí a gente fez essa gravação no ano passado, tá disponível no canal do YouTube de Almério, assim. Foi um presente, assim, não só estar, né, no Teatro do Parque, quanto estar junto com o Almério, né, com a equipe dele, assim, porque sempre fui fã de Almério, assim, né, vi ele no palco, primeira vez, falei, meu, é isso que eu quero fazer, é isso, né? Porque Homero é pura poesia, assim, né? Na performance, no corpo, né? Na palavra, na interpretação, assim. E aí, sei lá, 2 anos depois, assim, ele me convida para um trabalho junto dele. Então, é um trabalho também que eu sou muito grata e muito feliz de ter realizado e que vai acontecer de novo esse ano, Almerielas. E se Deus permitir, vai ser de formato presencial. A gente quer muito que esse trabalho circule E eu por espero outros estar lá lugares. dessa vez. Né? Isso mesmo, convidada de honra, Carla. Oxe, Eu vai tenho ser você falando incrível. assim, foi um presente para mim estar com ele, e eu tenho certeza que foi um presente para ele estar com você. Maravilhoso. Ai, não, a gente tem um amor muito lindo. E aí a gente tem se encontrado, assim, né? A gente se tornou amigos, né? Além de fã, agora eu posso dizer que eu sou amiga, né, de Almério, assim, né? Então é muito momento também, é muito bonito a gente criar esses momentos de intimidade, né, com quem a gente admira, assim, né? E para mim é isso, assim, eu sou muito fã dos meus amigos e das minhas amigas artistas, assim, muito, muito, muito. São as pessoas que eu mais tipo, compartilho, que eu mais defendo, divulgo, assim, porque são pessoas que estão do nosso lado, né? São pessoas que você conhece, né? E, assim, não recusando esse lugar, né, do artista grande, né, do mainstream, enfim, que ocupa outros espaços, mas eu acho que é importante a gente visibilizar quem realmente está ali no corre junto com a gente, né? Com certeza. E aí, além desse projeto junto com a Alméria, Alméria, adoro. Eu continuo com a circulação do meu trabalho, do meu show autoral, que se chama Sertão Cigana. A gente acabou de gravar ele agora em Recife, para o Festival Janeiro Sem Censura, que vai ser exibido no YouTube também. E é um show também que eu apresentei final do ano passado em Garanhuns, de forma E eu quero, presencial.
Ah, foi! E quero muito, enfim, que o trabalho chegue em outros lugares, outros espaços também. Eu tô na formação, né, desse projeto, eu tô junto com outras duas manas maravilhosas, que é Sinestesic, que é DJ e produtora musical do trabalho, e Marilhona, que é uma percussionista, de Olinda. Então, duas mulheres pretas incríveis, assim, que acho que deixam o trabalho ainda mais potente, né? Deixam essa cigania ainda mais plural, né? E é mais ou menos isso, assim, de projetos que eu tenho e que esse ano vou continuar com eles. Agora, de projetos futuros, eu posso garantir que tem muita coisa massa vindo aí. Eu não gosto muito de falar, embora as coisas já estejam meio que certas, mas quando elas não estão realmente concretizadas, né, assim, eu prefiro esperar, deixar tudo pronto, tudo amarradinho, tudo bem, com acabamento, assim, para conseguir falar sobre, sabe? Mas são trabalhos no cinema, na realização audiovisual e também na música. Então, aguardem. Tô curiosa, hein? Já quero saber. Rena, por mim, a gente passaria mais 2, 3 horas. Eu nunca vi uma conversa tão maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu espero que em breve a gente consiga se ver, né? Se Yeah. abraçar pessoalmente. E eu vou te pedir a última pergunta, já com o coração triste, né? Porque eu tô amando aqui a nossa conversa. Eu queria te pedir, né, um último poema recitado aí, né? Porque eu sou suspeita, sabe? Porque quando o Gui me mandou suas performances, eu digo, gente, chega, eu tô nervosa para entrevistar ela. Maravilhosa. E eu queria também, para além da poesia, quando você terminasse, que você deixasse um recado, né? Para as travestis que estão iniciando suas carreiras agora. Assim. Você deixasse um recado para elas. Total. E eu falo assim: o meu corpo se desfaz na guerra cotidiana enquanto berra. Pede ajuda pra quem que fala, te xingando, te olhando sem cara. Numa sociedade que te afunda, numa sociedade que te desnuda. Que quando criança da escola expulsa porque tá no lugar errado, melhor se tornar mais macho, engrossar a voz e ter postura. Menina, com certeza não é, então há de ser um macho de bravura. Fecha os olhos, criança viada. Enquanto a professora ri da tua cara, fecha os olhos, criança viada. Enquanto o diretor ri da tua cara, fecha os olhos, criança viada. Enquanto todo mundo ri da tua cara. Já que em casa ninguém tem tempo pra tu, quer inventar depressão? Para de frescura, senão arruma tuas coisas e vai pra rua. Na rua, nua. Na rua, suja. Na rua, e se eu fosse puta? Ainda que 80% de nós se encontra nas esquinas, a maioria sem opção, quase por obrigação de sobrevivência à prostituição, enquanto isso, na loja, no mercado, nas escolas, não há vagas. A nossa real visibilidade é ter empregabilidade para os meus hormônios eu poder tomar e chegar num corpo em que talvez eu possa me encontrar, já que no SUS a gente é tratada como doença, é patologia, aberração, mutação, que está escrito no formulário que vai nos atender, e o nosso nome social às vezes nem faz questão de dizer. A realidade é garganta profunda. Se aceitar e ser aceitada, mas eu não quero não, num binarismo me encaixar, eu estou muito mais além desse olhar, lutando todos os dias por uma cisnormatividade não me acurralar, salve as manas feministas pelos meus pelos manter, como dizia a vulcânica pouca roupa, se não gosta de pelo na cara, então paga minha laser, bebê. Silêncio, me escuta, ouça. Perceba como eu me autorrefiro ela.
E aí tu pode dar esse passo sem constrangimento ter gênero, nada tem a ver com genital. Então, na moral, qual é a tua curiosidade real? Para. Basta. Do meu corpo fetichizar, do meu corpo exotificar, relaxa, boy. A gente não quer te enganar. A gente só quer se manter viva, já que a cada 48 horas uma de nós é destruída, assim resistimos. Enquanto clandestinas, ocupando e desconstruindo o gênero, aí eu te pergunto, o que é ser queer? Não se nasce mulher, torna-se travesti. Enquanto o queer na teoria desfaz gênero, a travesti refaz na prática. Na teoria morre o falo. Exatamente, ele nunca existiu de fato. Seja marginal, seja diva, aqui quem fala é uma trava terrorista. E foi isso, trava terrorista para vocês, que é, na verdade, a minha primeira poesia, assim, nesse formato de slam, né? Que a gente conversou lá no início. E acho que é a poesia que tem mais chegado também aos espaços, assim, no próprio show com o Almério, eu declamo ela, enfim. E sobre esse recado, né, para as minhas irmãs, para as outras travestis que estão aí começando, querendo, ou já estando, né, nesse lugar da arte, assim, e é super difícil, né? Não só ser artista, mas enquanto um corpo travesti e artista, as coisas ficam um pouco mais complicadas, assim. Mas eu acho que estar junta, eu acho que acho que o primeiro, a primeira dica, assim, que eu dou, assim, sabe? Mesmo em quem você se reconhece, né? Em quem você admira. Acho que não ter esse medo, né? De chegar, de reconhecer. Eu, pelo menos, faço isso com as artistas que eu admiro, assim, né? Não tenho esse receio. E é isso, porque quando uma chega, né, nos espaços, as outras também chegam junto, assim, né? E, e eu acho que é isso, eu acho que é se reconhecer mesmo, os nossos trabalhos, apesar desse olhar cisgênero, heteronormativo, embranquecido, tá super latente, né, no nosso cotidiano, em tudo que a gente consome. Eu acho que quando você é uma corpa travesti, você cria a partir desse olhar, você está propondo uma outra arte que talvez não seja digerida tão facilmente. Mas isso não é um impedimento que você precisa ter para fazer isso continuar. Você tem que fazer dessa diferença o seu mote mesmo, para acreditar ainda mais, né, no seu potencial, no seu poder artístico, assim, porque o que a gente produz, o que a gente cria, o que a gente faz é revolucionário. Ai, Rena, muito obrigada por hoje. Tenho certeza que esse sentimento não vai ser só meu, mas de quem vai estar te assistindo. Essa força, essa garra, essa potência, essa mulher imensa que você é e que descama, derrama e jorra tanto pela poesia. Eu Hum. só queria agradecer mesmo pela sua presença em nome de todos, da equipe, de todos, e dizer que a gente em breve, né, que a gente se encontre, se abrace e também derrame muita poesia juntas. Axé. Muito obrigada, Carla, por essa condução, por esse bate-papo. Obrigada mais uma vez, Mari Alves, Gui, por esse convite, né, por essa ponte. Obrigada, Ariel, da parte técnica também, por estar aqui por trás, né, fazendo isso acontecer. E muito obrigada a vocês que nos assistiram, vocês que me ouviram. Eu estou presente nas redes sociais, @Costa da Rena, no Instagram, Facebook e também no YouTube, só vocês procurarem lá Rena, tudo em caixa alta. E, enfim, tô aberta aí a novos convites, a novos projetos, a parcerias. E é isso, gente. Muito grata. Foi massa demais. Gente, obrigada. Lembrando que sigam a Rena nas redes sociais, né? Sigam também o Poetizando Ponto na Rotina. Essa é uma ocupação do Poetizando na Rotina, um projeto idealizado por Mariane Alves, lá de Triunfo, e é incentivado pela Lei Aldir Blanc.
A gente vai ficando por aqui. Sigam também no YouTube, Ocupação Poetizando a Rotina. E um cheiro.